Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Lucas capítulo 11, nossa leitura de hoje. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Belzebu. Se eu expulso os demônios por Belzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, todos os bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Até o versículo 26. Capítulo 11 de Lucas, o discípulo chamado de médico amado, que escreve este evangelho, Lucas destaca mais uma vez a oração na vida de Jesus e nos ensinamentos de Jesus. Já temos falado isso, que uma das ênfases mais claras no Evangelho de Lucas é como ele destacava a vida de oração de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo homem se fez servo, sendo servo foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus, sendo homem, era homem de oração. Imagina você, ele como filho de Deus, orava e orava muito, separava tempo para ficar a sós com o Pai, jejuava 40 dias, e aqui no capítulo 11, no versículo 1, há uma pergunta para Jesus. Olha só que o texto diz mais uma vez que Jesus estava orando, os discípulos estavam observando Jesus orando, e chamava a atenção deles a forma que Jesus orava, a maneira que Jesus orava. Certamente não era porque Jesus usava palavras bonitas ou rebuscadas ou por algum aspecto natural,
mas eles perceberam na oração de Jesus algo muito profundo, algo num nível que eles não estavam acostumados. E os irmãos devem lembrar que Jesus ensinou a oração lá no chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Alguns acham que Lucas está descrevendo o mesmo momento, mas o fato é que aqui Jesus ensina a orar porque um dos discípulos lhe pede. No versículo 1 diz: um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Era comum os rabinos ensinar os seus discípulos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos. Mas o que nos chama a atenção, amado, é que esse discípulo, que nós não sabemos quem, ele pede para Jesus por algumas razões. Primeiro, ele reconhece que ele não sabe orar. Eu vou te falar algo muito estranho para alguns: nós não sabemos orar. A Bíblia diz isso em Romanos 8. Você pode achar que sabe, você pode ter já na sua mente um esboço de como você ora, mas a oração de fato, ela é tão especial que nós precisamos depender do Espírito Santo para orar. Lá em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós, através de nós e apesar de nós. Então o discípulo pede porque ele reconhece que ele precisa aprender com Jesus como orar. Ele pede para Jesus orar porque a oração de Jesus de alguma forma chamou a atenção dele. Me chama a atenção que os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a pregar, para ensiná-los a expulsar demônio, para ensiná-los a fazer aconselhamento. Amado, talvez é porque os discípulos percebiam que a oração era a chave de tudo que Jesus fazia. Era no encontro de Jesus com o Pai que ele era renovado na sua capacitação, dependendo do Pai, para ele fazer o ministério. Amado, o ministério não é fruto da nossa habilidade, capacidade humana. Ministério é fruto da dependência constante de Deus. E muitas vezes no ministério, nós paramos de orar e trocamos a oração pelo ativismo, pelo fazer. Paulo escrevendo a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz: antes de tudo, eu suplico que você pratique a oração, intercessão, ação de graça. E não é a oração de qualquer maneira, apenas orar por orar, mas é a oração dependente de Deus, humilde, quebrantada. Porque Deus, ele não ouve todas as orações no sentido de ouvir e responder. Deus, ele ouve a oração que é feita em nome de Jesus, pela direção do Espírito Santo, com o coração quebrantado. Nós precisamos pedir a Deus coração quebrantado, senão as nossas orações se tornam uma abominação diante de Deus. Nós oramos e não somos mudados, transformados. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E aí, amado, eu quero destacar um pouco, os irmãos, a oração que Jesus ensina. No versículo de número 2, então Jesus diz: quando vocês orarem, ou seja, quem é discípulo de Jesus vai naturalmente ter vida de oração. Jesus não está dizendo aqui: olha, vocês precisam orar. Ele diz: quando vocês orarem, será algo esperado de vocês, digam: Pai. Oração é relacionamento com a paternidade de Deus, é se relacionar com Deus como Pai. E não era comum entre os judeus. Jesus, ele chama Deus de Pai constantemente, nos ensinando. A palavra aí no aramaico, Abba, e é a palavra que a criança, o filho, chama o seu pai de maneira carinhosa. Jesus está mostrando que oração, antes de mais nada, é intimidade, é comunhão com o Pai, é relacionamento, não é uma lista de pedido, não é uma forma de obter lucro, obter favores que a gente deseja, mas é uma forma de conhecer, se relacionar, estar com o Pai e ser moldado pela presença, pelo caráter, pela vontade dEle. Oração não é forçar Deus a fazer o que eu quero, mas é se render à vontade do Pai. É conhecer e se sujeitar ao Pai, se tornar parecido com Ele. Pai! E aí a ênfase da oração, o texto diz: santificado seja o teu nome. A ênfase da oração é glorificar o nome do Senhor. É que o nome dEle seja santificado com os nossos atos, com as nossas palavras, que o nome dEle seja honrado. Nossa cultura perdeu muito essa questão de honrar o nome da família, o nome da igreja, o seu nome.
As pessoas banalizaram isso. E na cultura bíblica o nome, ele demonstra, ele revela o caráter da pessoa, ele revela os atributos da pessoa. Então o nome do Senhor tem que estar sendo santificado até nas nossas orações, no que a gente ora. Santifica o teu nome. E o texto diz, Lucas, a oração que Lucas descreve é um pouco resumida a oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, quando no capítulo 6 ele também fala sobre como orar. E aqui ele diz, venha o teu reino. A oração, que é intimidade com o Pai, nos leva sempre a ansiar pelo governo de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, hoje dentro de nós, hoje através de nós, e o reino na sua plenitude na volta do Senhor Jesus. A oração verdadeira, ela quer as coisas eternas, ela deseja a vinda do Senhor, venha o teu reino. É interessante que o discípulo pediu para Jesus ensiná-lo a orar, mas Jesus ensina-os a viver, porque esta oração é um estilo de vida. E aí Jesus ensina no versículo 3, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Nós não devemos pedir a Deus uma bênção que seja tão grande, que a gente não precisa depender mais dele, mas é a bênção de depender dele todo dia pela provisão diária. Depender dele hoje, amanhã depender de novo, mesmo que você consiga ter muitos recursos e até provisões para a sua aposentadoria, nós precisamos depender de Deus todos os dias. Dê-nos o pão de cada dia, nos alimente com o pão cada dia. E aí o texto diz, versículo 4, perdoa os nossos pecados. A verdadeira oração vai revelar a nossa pecaminosidade diante da santidade de Deus. A verdadeira oração, ela derruba a nossa arrogância, ela expõe o nosso orgulho, ela quebranta a nossa soberba. A verdadeira oração, porque você pode orar muito e se tornar cada dia mais orgulhoso, e orando muito. Os fariseus eram assim, e nenhum de nós está livre disso. Quantos ficam orgulhosos porque jejuaram? Jesus fala para você nem contar, não tocar trombeta, porque o orgulho é o inimigo mais sutil que afeta a todos nós. E nós devemos sempre pedir ao Senhor esse coração, perdoa os nossos pecados. E aí, ser específico com o Senhor, Senhor, nós pecamos, nosso coração é duro, o nosso coração é resistente, perdoa assim como nós perdoamos. Ou seja, a verdadeira oração me coloca alinhado ao coração de Deus. Eu perdoo porque eu sou perdoado, eu amo porque eu sou amado. Quem não perdoa é porque não reconhece a sua própria necessidade de ser perdoado por Deus todos os dias. Está revestido de justiça própria, e a justiça própria é inimiga da cruz. Quem acha que é justo demais não precisa da graça e não perdoa, porque quem não perdoa é porque no coração alimenta o engano de que ele é justo demais. Quem é perdoado, perdoa. E aí, amado, a oração final, aí no final do capítulo 11, versículo 4, Lucas diz que Jesus nos ensina a orar, dizendo, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, Senhor, livra-me todo dia. E não adianta decorar essa oração, é importante de vez em quando você pode até orar essas mesmas palavras, porque Bíblia, Jesus ensinou, mas o mais importante é estar absorvendo essa oração no nosso estilo de vida e na nossa forma de orar. Senhor, livra-me da tentação, livra-me dos enganos, livra-me de estar sendo enganado pelo meu coração e me afastando lentamente do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes o que nos destrói não são grandes coisas, mas são as pequenas raposinhas que vão destruindo a lavoura do nosso coração. E aí, a partir disso, a partir da oração que Jesus nos ensina como se fosse um modelo de oração, Jesus continua ensinando sobre oração. Lucas destaca aqui alguns ensinamentos. O primeiro é o chamado parábola do amigo que incomoda, o amigo importuno. Jesus diz no versículo 5, se um de vocês tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empresta 3 pães, porque eu recebi pessoas na minha casa,
Jesus está ensinando sobre oração. Ele diz: olha, ainda que essa pessoa não atenda porque você é amigo, ele vai atender por causa da sua insistência. Por isso, quando Jesus está ensinando sobre oração, amado, ele nos ensina um princípio especial, que é da persistência, da perseverança. Há pessoas que, quando nós falamos para orar, elas creem, elas começam a orar, mas elas não conseguem ter perseverança, continuidade na oração. Nós precisamos ter orações que nós fazemos todos os dias. Nós precisamos ter propósito de oração que nós oramos continuamente. Não porque Deus precisa que a gente insista com Ele, para Ele querer realmente responder. Muitas pessoas confundem oração com teimosia, achando que precisa ser teimoso até que Deus queira nos dar. Na verdade, a insistência desse amigo aqui, a nossa insistência é para que nós possamos crescer em fé, é para que nós possamos nos preparar para receber as bênçãos de Deus, é para que nós possamos romper, às vezes, camadas de guerra espiritual que nós vamos enfrentar, para que a gente possa estar tendo respostas às nossas orações. Nós precisamos persistir. Há coisas que nós não recebemos de Deus ainda, simplesmente porque nós não resistimos ao teste do tempo. Perseverar diante do Senhor. Quantas vezes a gente ora muito tempo por algo, e quando Deus nos responde, as pessoas ficam admiradas e dizem: olha, como que Deus te abençoou tão rápido. Às vezes a gente conta histórias que tem 5, 10 anos de oração, 15 anos de oração, e as pessoas hoje não querem orar 2, 3 dias. Elas querem uma oração rápida que resolva tudo. Isso mostra o coração. Quando Jesus ensina a gente a persistir diante do Pai, é porque a persistência vai moldando o nosso coração, vai nos preparando e vai revelando que realmente nós queremos experimentar essa resposta de Deus. Nós cremos que Deus tem provisão para nos dar. Nós confiamos nele. A perseverança é uma chave para você ter vida de oração. Em segundo lugar, no versículo 9 até o 13, Jesus ensina ainda sobre oração. Ele diz: por isso digo a vocês, peçam que lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Jesus aqui ensina que oração tem níveis de guerra espiritual. Em alguns momentos nós vamos pedir e a resposta será automática. A maioria das pessoas já teve uma experiência assim, de orar por algo e Deus responder rapidamente. Em alguns momentos Jesus diz que nós vamos precisar buscar, vai exigir de nós uma intensidade maior. E em outros momentos Jesus diz que nós vamos precisar bater a porta até que ela seja aberta. E a promessa de Jesus aqui é maravilhosa. É Jesus que está nos ensinando e insistindo para que a gente ore. Sabe, amado, Deus insiste que a gente ore. Por que Deus insiste tanto que a gente ore? Porque a nossa carne não gosta de orar. Porque o mundo espiritual, Satanás vai tentar, de alguma forma, encher o nosso coração de dúvida quanto à oração e nos ocupar com muitas coisas para que a gente não ore. E por isso Jesus está mostrando que existem níveis. Há momentos que nós vamos pedir, há momentos que nós vamos buscar, mas há momentos que nós vamos ter que insistir, bater. E aí Jesus nos dá uma promessa tremenda. Ele diz: quem de vocês, versículo 11, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Sabe o que Jesus está falando? Que Deus vai nos dar o melhor. Um pai sempre quer dar o melhor para os filhos. Os pais deixam de ter coisas para que os filhos tenham. Jesus está insistindo, dizendo: o Pai dará a vocês o melhor. Se vocês que são maus, os homens que são limitados e maus, dão coisas boas, quanto mais o Pai dará. E o que é o melhor de Deus para a nossa vida? Versículo 13: quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Sabe o que é o melhor de Deus para a nossa vida? É estar cheio do Espírito Santo. É ter relacionamento com Deus e conhecer e ser guiado pelo Espírito Santo. É ser dirigido pelo Espírito Santo. E aí, para concluir a nossa meditação, do versículo 14 ao versículo 26, surge uma nova questão. Após falar de oração, o texto diz que Jesus estava expulsando o demônio, e expulsou o demônio de uma pessoa que era muda. Algo assim incrível, porque era visível o que o demônio estava produzindo naquela pessoa.
E Jesus expulsa o demônio e a pessoa logo passa a falar, e as multidões se admiravam. Porém, amado, enquanto muitos se admiram do poder de Jesus, outros duvidam e questionam. Versículo 15: alguns começaram a dizer que Jesus expulsava demônio por Belzebu, o príncipe dos demônios. Belzebu significa príncipe das moscas, um dos nomes atribuído a Satanás. E Jesus aqui responde dizendo: olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Versículo 18: se Satanás está dividido, como seu reino subsistirá? E Jesus começa a dizer: se eu expulso demônios por Belzebu, e o filho de vocês? E aqueles entre os judeus que também praticavam o exorcismo? E Jesus, para responder de maneira categórica para eles, versículo 20, Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado sobre vocês. Por que que eles não queriam crer que Jesus estava expulsando demônio pelo poder de Deus? Porque eles não queriam se render a Jesus. Há muitas pessoas que elas começam a questionar a igreja, duvidar dos pastores, porque elas não querem caminhar com Deus. E Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, o reino das trevas não vai ficar de pé, porque eles estão divididos contra si mesmos. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado entre vocês. Você sabe o que Jesus está falando? O reino de Deus está aqui e vocês não querem se submeter, e vocês não querem se render ao reino de Deus. Uma das manifestações do reino de Deus, então, é destruir as obras do diabo, é libertar o homem do pecado, é libertar o homem de um caráter pecaminoso, enganoso, é libertar o homem da influência dos demônios. Uma das obras do reino de Deus, então, é destruir as obras do diabo. E no versículo 21 diz, Jesus explica: quando o valente bem armado guarda a sua casa, os bens estão em segurança. Mas se aparece alguém mais valente, ele vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os despojos. Jesus está dizendo o seguinte: que ele estava libertando aquelas pessoas porque ele é o mais valente, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, porque diante dele nenhum inimigo prevalece, e ele não só liberta, ele tira os seus despojos, ele tira aquilo que Satanás estava deixando na vida da pessoa, ele torna a pessoa totalmente livre. Ele tinha acabado de expulsar um demônio de um homem que estava mudo. Amado, quantas coisas Jesus quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos nos submeter ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao caráter de Deus, à santidade de Deus. E para concluir, no versículo 24, Jesus diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos procurando repouso, e ele não achando, ele diz: voltarei para a minha casa. Mesmo que um demônio seja expulso de alguém, ele vai tentar sempre considerar aquela pessoa ainda casa dele. Mas você e eu somos casa de oração para todos os povos. Nós somos casa de oração se a gente realmente está permitindo que Jesus expulse os cambistas, os ladrões, os demônios que tentam revisitar a casa que um dia eles habitaram. E o texto diz que eles voltam com 7 piores. Ele sempre vai voltar para poder ver a casa. Mas Jesus disse que se voltar e a casa estiver varrida e arrumada, meu irmão, ele não pode entrar não. Mas se não tiver, versículo 26, ele leva 7 piores, entrando, habitam ali, e o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. A pessoa vai se destruindo cada dia mais pela ação dos demônios. Nós vamos orar para que nós possamos ter vida de oração, ser casa de oração e ser usados por Deus para que outros sejam libertos em nome de Jesus. Pai, obrigado porque a Tua palavra é clara aos nossos olhos espirituais. Eu oro para que não seja apenas informação, mas seja revelação. Que o conhecimento bíblico se torne revelação em nosso espírito. Verdade do Senhor que nos transforme a cada dia, nos molde a cada dia. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos ser casa de oração, ter vida de oração e ser agente do Senhor para que outras pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.